Olha, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse agora há pouco, durante uma coletiva, que excessos serão investigados. Vamos ver. A polícia não quer o confronto. O confronto não interessa para ninguém. Seria muito bom que a gente tivesse um policiamento comunitário, que a gente tivesse lá fazendo o nosso policiamento ostensivo, chegando para o cidadão, bom dia, boa tarde, sem ter que usar armamento. Ninguém quer usar armamento. Ninguém quer confronto. Isso aí dá dor em todo mundo. Agora fica sempre essa narrativa de que há excesso, há excesso, há excesso. Se houver excesso, nós vamos investigar. Porque tudo está sendo investigado, né, pelo DEIC, pela própria Polícia Militar. As imagens, né, as câmeras corporais estarão anexadas nos inquéritos, né, para que, se houver algum excesso, a gente, porventura, puna, né, que a gente não vai tolerar excesso. Vamos agora a um dado aqui em relação a informações sobre a letalidade da Polícia Militar Paulista, que cresceu 11% nos 6 primeiros meses desse ano, sob a gestão Tarcísio de Freitas. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a pedido da CNN. A apuração é do nosso analista Yuri Pita e está em destaque em nosso site. Em 2015, foram quase 500 mortes nos primeiros 6 meses do ano. Esse número diminuiu em 2022 para 181 mortes e agora, em 2023, subiu para 201, um crescimento de 11%. A reportagem completa do Yuri Pita está no nosso site da CNN e para acessá-la basta apontar seu celular para o QR Code que aparece na sua tela aí ao lado direito. Destacamos que são números do primeiro semestre, ou seja, as mortes de Guarujá neste fim de semana, por exemplo, não entram nesse levantamento. Bem, e a respeito dos dados, a Secretaria de Segurança Pública informou por meio de nota que, abre aspas, no primeiro semestre de 2023, as forças policiais detiveram um total de 95.394 pessoas, representando um aumento de 8,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, fecha aspas. Em 99,76% dessas ocorrências, não houve registro de mortes em confronto. Os números mostram que a principal causa das mortes decorrentes de intervenção policial não é a atuação da polícia, mas sim a opção do confronto feita pelo infrator, que subjuga as vítimas, colocando-as em risco, assim como todos os participantes da ação. Fecha aspas. Vamos a mais uma rodada aqui com os nossos debatedores. Sila. Então, me chama a atenção a declaração do governador. Eu acho positivo que o governador, quando ele faz um excesso numa declaração, depois ele volta para um outro lugar. Ele prometeu durante a campanha eleitoral tirar as câmeras, depois viu que tecnicamente ele deveria deixar. Ele vai ser pressionado agora por essa retirada das câmeras, como trouxe bem o Magno, a bancada da bala na Assembleia volta para esse assunto, mas eu acho que também é preciso, nessa construção da imagem dele, ele saber que governador ele vai ser para São Paulo. Então, acho que ele ainda está construindo isso, como eu disse. Eu acredito muito que ele está querendo acertar, até se vai e volta demonstra isso, mas com todos esses dados que o Yuri traz e mais essa questão do Guarujá, por isso que eu falei inicialmente desse ponto de inflexão agora, se é na segurança que ele vai ter a imagem dele, como outros tiveram. Dória foi marcado pela questão da segurança, Maluf, como eu disse, marcado por essa frase, né? E Tarcísio tem muito mais uma imagem de construção, de gestor, de obras públicas, né? Está aí querendo privatizar a Sabesp. Então, tem um outro lado de Tarcísio. Eu vejo aí 2 lados de Tarcísio para a gente saber qual é o que vai realmente ficar mais sedimentado. E eu estou falando aqui do imaginário da opinião pública, eu não estou falando de uma coisa objetiva que ele queira fazer, né? Porque tem circunstâncias também. Mas no imaginário da opinião pública, acho que ainda está difuso aí como é que as pessoas vão ver o governador. Acho que a gente vai saber em próximas pesquisas. Agora, eu gostaria de ouvir o Boris. Boris, essas operações do governo aqui do estado de São Paulo começaram, né, há algumas semanas. Eu gosto muito, Boris, eu sou novo aqui em São Paulo, né, estava em Brasília. E para conhecer bem
regiões, eu gosto muito de andar e ouvir as pessoas. É o jornalismo antigo, né, Boris? Que antes a gente não tinha aquela coisa de procurar no Google, né? E o que eu mais ouvi de muitas pessoas nas ruas é que a sensação de insegurança aqui em São Paulo, ela aumentou do início do ano para cá. Ou seja, é uma tentativa do governo do estado para poder responder em relação a isso, né, com essas operações. Eu também acho que a sensação de insegurança vem aumentando em São Paulo, às vezes até sofrendo a contradição dos números. A sensação de insegurança praticamente no país todo é muito grande. É muito grande e esse é um problema político. Com um agravante, as eleições municipais estão se aproximando e, evidentemente, problemas que têm também um caráter policial, por exemplo, como a questão da Cracolândia em São Paulo, tudo isso muito possivelmente será incluído nessa campanha. Eu vejo o governador como uma figura ainda não contaminada, né? Ele está novo no cargo. A impressão que se tem é que ele ainda não entendeu a sociedade paulista, que é complexa para quem não é de São Paulo, e ainda não deu essa volta na rua. Aliás, eu recomendo que você tome cuidado, e ele também, porque uma volta na rua a qualquer momento é perigosa em São Paulo, em qualquer lugar. Eu temo, eu vivo dizendo isso, viu? Daqui a 10 anos nós vamos ter saudades de hoje. Daqui a 10 anos nós vamos ter saudade de hoje. Eu espero que o governador, que tem ainda essa imagem política quase imaculada e que está se ajeitando no cenário político paulista e brasileiro, consiga êxito. Ele também não traz as virtudes, mas também não traz os vícios de quem conhece São Paulo. Agora, eu acho a segurança pública hoje, da maneira que nós estamos combatendo a criminalidade, uma causa praticamente perdida. Temos duas polícias brigando entre si, a polícia militar e a polícia civil, não se entendem, não adianta aparecer os dois comandantes se abraçando, tomando cerveja juntos, a gente sabe que as polícias não se bicam, não se dão, ainda tem a Polícia Federal, agora tem as polícias municipais, isso é garantido pela Constituição, essa separação da Polícia Militar com a Polícia Civil, um desperdício imenso. Os rádios, em muitos lugares, não se comunicam das duas polícias. Então, fica de fora a questão da corrupção. Quer dizer, o ariete, a ponta do combate à criminalidade está contaminada e muito contaminada. E eu realmente tenho medo. Eu tenho 82 anos, quantos anos eu posso viver mais? 30, 40? Eu vou embora. E se algum dia eu vier faltar, me parece que eu não vou chegar a ver uma recuperação de uma situação mais tranquila na sociedade brasileira, que se tranca, que coloca grades, que coloca alarmes, que coloca... Não adianta nada. Aí você tem um problema extremamente complexo que passa pelas drogas, que passa pela educação de péssima qualidade que nós temos. Aliás, o presidente Lula lançou ontem uma ampliação das escolas de período integral. Eu acho uma decisão sábia do presidente Lula, correta, né? Só precisa melhorar o conteúdo dessas escolas. Mas é um problema muito complexo que eu acho que nós não estamos combatendo. Desculpe os exageros, desculpem os companheiros de debate esses exageros, mas é quase um desabafo.
Não, que é isso, sempre fica à vontade. desculpado, Boris, e vai viver muitos anos com essa energia com certeza, toda. 82 anos de muita experiência. Vai embora, queremos nós chegarmos aí e ir para frente. Eu só queria trazer um dado de que a segurança pública já esteve como principal preocupação dos brasileiros e dos paulistas, mas dos brasileiros. Como eu disse, na eleição de 2018, a gente tinha tido ali a intervenção federal no Rio de Janeiro, então os outros estados também se achavam merecedores de ter uma intervenção federal, então a segurança estava muito na pauta da população e ela veio saindo. O que a gente tem na cidade de São Paulo hoje é muito mais assalto nas áreas ricas, né? Você tem assalto à mão armada o tempo todo, roubo de celular, assaltos a casas, né? A residências em São Paulo. A gente sente isso nos bairros ricos, mas a segurança ela veio saindo da preocupação. A preocupação principal na eleição de 2022 foi a economia e hoje a gente tem a corrupção voltando aí para os primeiros lugares. Sempre tem um governo do PT, acaba que a corrupção entra mais no imaginário das pessoas também como preocupação. Então, segurança hoje não está na principal preocupação das pessoas. Não estou comparando isso com o que acontece de fato, mas com os números que a gente tem.